Fala, povo santo de Deus, estamos de volta para mais uma aula sobre bibliologia. E agora nós estamos na quarta aula, hein? Primeira, segunda, terceira aula, está lá no canal, na playlist Bibliologia. Vai lá se você ainda não pegou as outras aulas. Uma matéria extremamente importante para a nossa fé cristã, tá bom? Nós falamos na aula anterior sobre a Bíblia sendo única em sua coerência, circulação e tradução. Hoje nós temos um novo assunto, falarmos que vai encher o nosso coração de muita alegria, de muita paz e esperança. Fica comigo. Se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe. Vamos espalhar a palavra aí por todos os lugares e que Deus te abençoe grandemente. Vamos ao nosso estudo. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia sendo única em sua sobrevivência e agora o tópico C, em meio às críticas. Na aula anterior nós falamos através dos tempos e falamos que ela também sobreviveu em meio a muitas perseguições. Agora vamos falar da crítica que este livro tem sofrido através dos séculos. Pois bem, nós vamos falar agora nessa aula sobre a Bíblia é única em sobrevivência em meio às críticas. Olha só o que diz H.L. Hastings. Quando o rei francês propôs a perseguição aos cristãos, o idoso estadista militar lhe disse: Majestade, a Igreja de Deus é uma bigorna que tem gasto muitos martelos. Os martelos dos incrédulos têm, durante séculos, desferido golpes nesse livro, mas os martelos se gastaram e a bigorna ainda está inteira. Resumindo, ele está dizendo, não adianta perseguir as Escrituras Sagradas, ela sempre vai prevalecer. Napoleão até disse que a Bíblia não é um livro comum, é um livro vivo, do qual ela se opõe a todos quantos queiram fazer frente a ela. Que ela derrota todos os seus inimigos é uma grande verdade, porque até hoje ninguém conseguiu dar cabo das Escrituras Sagradas, ninguém impediu o avanço das Escrituras Sagradas, ela tem sido pregada através dos séculos e muitas vidas têm sido transformadas. Eu sou uma dessas pessoas, com certeza você também é uma delas. E se você ainda não é uma delas, continue lendo a Bíblia, porque a Bíblia diz que você vai conhecer a verdade vai te libertar. Bernard Rammler vai dizer para a gente, por mais de 1000 vezes, badalaram os sinos, anunciaram a morte da Bíblia, formou-se o cortejo fúnebre, talhou-se a inscrição na lápide e fez-se a leitura da elegia fúnebre, mas, por alguma maneira, o cadáver nunca permaneceu sepultado, a Bíblia sempre está viva, ou seja, nunca conseguiram impedir o avanço das Escrituras Sagradas. Nenhum outro livro tem sido tão atacado, retalhado, vasculhado, examinado e difamado. Que livro de filosofia, religião, psicologia ou literatura do período clássico ou moderno sofreu um ataque tão maciço como a Bíblia? Faça uma pesquisa, dá um Google aí e me diz qual é o outro livro que tem sofrido tantos ataques. Quantos livros têm sido perseguidos, têm sido desmerecidos, têm sido colocados na berlinda, tem se colocado então essa Bíblia como sendo um conto de fadas, que tem histórias mirabolantes e que essa não é a verdade e por aí vai. Mas a Bíblia continua fazendo o seu papel que ela afirma que veio para fazer, que é transformar pessoas em pessoas incrédulas, em crentes, em pessoas que eram perseguidoras, em perseguidas por causa do Evangelho. Esse é o poder da palavra de Deus. Um ataque marcado por tanta maldade e ceticismo, um ataque contra cada capítulo, parágrafo e linha, um ataque tão vasto e desferido por pessoas tão eruditas. E apesar disso, a Bíblia ainda é amada por milhões, lida por milhões e estudada por milhões. É o nosso livro de cabeceira, é o livro que nós amamos, é o livro que nós guardamos no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. É o que faz a diferença para a nossa vida cristã como um todo. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos falar de outros detalhes sobre a beleza da Bíblia. É o primeiro livro lido na lua. Os astronautas leram Gênesis 1 e versículo 1. No princípio fez Deus os céus e a terra. Meu querido, qual foi o livro que foi lido lá no espaço? A Bíblia é o primeiro livro religioso a ser levado para o espaço sideral. Ela foi em forma de microfilme. É um livro extraordinário, por isso tão amado, por isso tão divulgado, por isso colocado em um pedestal tão alto. É um dos livros mais caros do mundo. Olha só, os russos venderam o Códice Sinaítico, uma antiga cópia da Bíblia, à Inglaterra por 510 mil dólares. É um verdadeiro tesouro, é muito precioso. Ninguém daria tanto dinheiro por um livro que não tivesse um valor tão enorme, tão imenso, tão incalculável como a Bíblia.
A Bíblia Vulgata Latina de Gutenberg, por exemplo, foi vendida por 4,9 milhões de dólares. Eita, livro bom, precioso, maravilhoso, que deve ser amado e guardado no nosso coração, não no instante, hein? A Bíblia aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações. Mas se você deixar o livro lá fechadinho, não vai fazer diferença nenhuma. Então, por isso que você deve meditar, você deve ler, deve estudar, deve amar esse livro, guardar no seu coração, memorizando o máximo que você puder das Sagradas Escrituras. E também, olha que curiosidade, o mais longo telegrama do mundo foi o Novo Testamento enviado de Nova York a Chicago. A importância das Escrituras para a vida do cristão? Olha só, vamos ver. Prepara o cristão para responder adequadamente acerca da fé. Tudo que nos perguntarem acerca daquilo que nós cremos, nós vamos nas Sagradas Escrituras e de lá nós vamos tirar a resposta para aqueles que questionam o nosso estilo de vida, a nossa crença, a nossa maneira com que nós vivemos para Deus. Por que deixamos de fazer certas coisas? Por que fazemos outras que eles não entendem? É porque nós entendemos que as Escrituras Sagradas têm autoridade para informar aquilo que é saudável para a nossa vida. E por isso nós seguimos esse livro à risca. Em 1 Pedro 3,15 está escrito: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Torna o obreiro preparado. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o nosso instrumento de trabalho. É aqui que nasce a nossa autoridade e que morre a nossa autoridade. Um obreiro aprovado é aquele que conhece as Escrituras e que maneja bem. Não faz uso das Escrituras Sagradas para o seu bem pessoal, para o seu enriquecimento, para que possa fazer mercado dessa palavra. Tem muita gente fazendo isso, mas todos eles vão prestar contas. A Bíblia diz que o obreiro aprovado, ele não tem de que se envergonhar e que sabe manejar bem a palavra, que sabe ensinar essa palavra ao povo de Deus. Também aumenta a fé. Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você quer ter fé genuína, verdadeira e inabalável, conheça as Escrituras Sagradas. Não é de joelhos, orando e pedindo para que Deus aumente a sua fé. A sua fé, a minha fé, será aumentada a partir do momento em que eu tiver contato com esta palavra. Dá luz e entendimento aos simples. Salmo 19, 130 diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Quer ser sábio? Leia a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, faça o que a palavra de Deus está dizendo e com certeza você será um homem ou uma mulher sábia. Na próxima aula eu vou falar, portanto, sobre revelação geral e revelação especial. Uma aula com certeza muito apetitosa, não tenho dúvida nenhuma disso. Como eu disse para vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe, vai espalhando essa semente para todas as pessoas. Deus te abençoe ricamente. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.